Imagine só. Itália, 1910. Uma época de elegância, arte e um crescente caso de amor com a velocidade. Foi nesse caldeirão de paixão e inovação que nasceu uma lenda, a Alfa Romeo. De origens humildes, essa potência automotiva conquistaria corações, dominaria pistas de corrida e redefiniria o significado de dirigir. Mais de um século depois, o nome Alfa Romeo ainda evoca uma sensação de entusiasmo, uma promessa de desempenho emocionante envolta em um design de cair o queixo. Prepare-se para explorar um legado forjado em velocidade, inovação e pura paixão italiana. Nossa história começa no coração de Milão, onde um grupo de empreendedores fundou a Società Anônima Italiana da RAC, montando carros franceses da RAC. Avançando para 1910, surge um novo nome, a ALFA, Anônima Lombarda Fábrica Automobili. O palco estava montado e um legado estava prestes a nascer. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nos primeiros anos da Alfa Romeo, uma época de ambição, engenharia inovadora e busca incessante pela excelência automotiva. De inícios modestos ao rugido do motor, a lenda da Alfa Romeo estava prestes a se desdobrar. Entra em cena Ugo Stella, um engenheiro com uma visão, que assumiu as rédeas da ALFA em 1915. A liderança de Stella viu a criação do primeiro verdadeiro carro Alfa Romeo, o Torpedo 2030 HP. Esta não foi apenas uma mudança de nome, foi uma declaração de intenções. O Torpedo 2030 HP era mais elegante, mais potente e inconfundivelmente italiano. Com Stella no comando, a Alfa Romeo começou a se destacar em toda a Europa. Stella sabia que para competir com os melhores, a Alfa Romeo precisava se provar nas pistas. As primeiras vitórias em corridas locais começaram a atrair atenção. Esse gostinho inicial da competição acendeu uma paixão dentro da Alfa Romeo, uma necessidade por velocidade que definiria a marca por décadas. A lenda da Alfa Romeo estava apenas começando. Com os olhos voltados para o domínio do automobilismo, a Alfa Romeo precisava de uma arma secreta, Giuseppe Merozzi. A chegada de Merozzi em 1910 marcou uma virada, inaugurando uma era de inovação. Ele foi a mente por trás de carros de corrida icônicos como as séries RL e RM. Esses carros não eram apenas rápidos, eles eram obras de arte, cativando fãs e deixando os concorrentes comendo poeira. A Alfa Romeo estava rapidamente se tornando sinônimo de velocidade, com seus carros rugindo para a vitória em toda a Europa. Nomes como Enzo Ferrari e Tazio Nuvolari tornaram-se sinônimo da marca, pilotando essas máquinas poderosas para a vitória. Essas primeiras corridas foram um campo de provas para a capacidade de engenharia da Alfa Romeo. Essa mistura potente de pedigree de corrida e inovação técnica lançou as bases para o sucesso futuro da Alfa Romeo. A década de 1920 rugiu com o som dos Alfa Romeos Supercharged. Merozzi introduziu o Supercharger nos carros de corrida da Alfa, liberando um novo nível de desempenho. O Alfa Romeo P2 se tornou uma lenda, dominando as corridas de Grand Prix. Pilotado por lendas como Achille Varzi e Tazio Nuvolari, o P2 acumulou vitória após vitória. O P2 não era apenas um carro, era uma declaração de intenções, um símbolo do compromisso da Alfa Romeo com a inovação. O sucesso do P2 nas pistas foi uma prova de sua excepcional dirigibilidade e capacidade de resposta. As inovações pioneiras na competição acabariam moldando os carros de rua da Alfa Romeo. O chiado do Supercharger do P2 era uma canção de inovação, sinalizando a busca da Alfa Romeo pela excelência automotiva. A década de 1930 trouxe tempos turbulentos, com a depressão econômica e a ameaça iminente da guerra. A Alfa Romeo, enfrentando dificuldades financeiras,
ficou sob controle estatal em 1933. Apesar desses desafios, o espírito de inovação nunca vacilou. Vittorio Jano, um engenheiro visionário, refinou suas máquinas de corrida e criou carros de rua icônicos como a série 6C. O 6C, em suas várias formas, tornou-se um símbolo da resiliência e adaptabilidade da Alfa Romeo. Esses carros podiam chamar a atenção nas ruas de Milão e dominar nas pistas de corrida. Os carros da Alfa Romeo, agora pintados de vermelho, tornaram-se símbolos de orgulho nacional, lutando nas pistas. O rugido do motor Alfa Romeo era uma prova do espírito duradouro da inovação. O fim da Segunda Guerra Mundial marcou uma virada para a Alfa Romeo. A empresa mudou seu foco das corridas para a produção de carros para as massas. O primeiro carro desta nova era foi o 1900, projetado para produção em massa. O 1900 era elegante e acessível, com o objetivo de capturar os corações dos italianos comuns. Ele representou um novo começo, uma chance de reconstruir e reimaginar o futuro. A herança de corrida da Alfa Romeo continuou a influenciar seus carros de rua. O 1900, com seu motor espirituoso e manuseio ágil, era um carro tão divertido de dirigir quanto prático. Provou que a praticidade não precisava vir às custas da paixão. A década de 1950 foi uma era de ouro do design automotivo para a Alfa Romeo. O Giulietta, lançado em 1954, foi uma revelação. Disponível nas versões Coupé, Spider e Sedã, foi uma aula magna em design italiano. O Giulietta não era apenas um carro, era uma obra de arte em movimento. Seu motor totalmente de alumínio oferecia um desempenho vibrante, tornando cada direção emocionante. O Giulietta era ágil, responsivo e uma alegria de dirigir. Tornou-se um símbolo do estilo italiano e da excelência automotiva. A Alfa Romeo continuou a expandir os limites, criando carros que aceleravam os corações. A década de 1960 marcou a incursão da Alfa Romeo no mundo dos supercarros com o 33 Stradale. Revelado em 1967, o 33 Stradale foi uma obra-prima. Seu design, assinado pela Pininfarina, era uma sinfonia de curvas e ângulos. O 33 Stradale foi construído para desempenho, com um motor V8 central. Sua construção leve e aerodinâmica avançada o tornaram uma arma na estrada. O 33 Stradale solidificou o lugar da Alfa Romeo no panteão dos grandes supercarros. Foi um ponto alto, um exemplo brilhante da capacidade de engenharia da Alfa Romeo. O espírito do 33 Stradale, a paixão e a inovação, viveriam em cada Alfa Romeo que se seguiu. O rugido da multidão, o cheiro de borracha queimada, a tensão de tirar o fôlego quando a bandeira abaixa. Este é o mundo do automobilismo, e a Alfa Romeo sempre foi uma força dominante. Desde o início, correr não era apenas um hobby para a Alfa Romeo. Era uma obsessão. Imagine-se transportado de volta à era de ouro do automobilismo. As décadas de 1920 e 30, uma época em que os pilotos eram gladiadores e suas máquinas, bestas indomáveis. A Alfa Romeo, com seus poderosos carros de corrida P2 e 8C, dominava os circuitos. Nomes como Nuvolari e Achille Varzi tornaram-se sinônimos da marca, levando aquelas máquinas italianas vermelhas à vitória após vitória. Mas não se tratava apenas de brilho individual. A Alfa Romeo estabeleceu a escuderia Ferrari em 1929. Sob a liderança de Enzo Ferrari, esta equipe de corrida se tornou uma força da natureza, dominando as corridas de Grand Prix e cimentando o lugar da Alfa Romeo no auge do automobilismo. As vitórias continuaram, mesmo durante os anos turbulentos da Segunda Guerra Mundial e além. Após a guerra, a Alfa Romeo retornou ao recém-formado campeonato de Fórmula 1. Seus modelos tipo 158 e 159
continuando sua sequência de vitórias. A visão daqueles carros vermelhos adornados com o emblema quadrifóglio tornou-se uma visão familiar na frente do grid, causando medo nos corações de seus rivais. A lenda da Alfa Romeo, forjada em velocidade e inovação, continuou a crescer. O DNA de corrida da Alfa Romeo não se limitou à Fórmula 1. Eles abraçaram corridas de carros de turismo, corridas de carros esportivos, tudo o que você possa imaginar, eles correram e venceram. O Alfa Romeo GTA, um carro de turismo leve e potente, tornou-se uma lenda na década de 1960, acumulando vitórias e solidificando a reputação da Alfa Romeo de construir carros que se sentiam em casa, tanto nas pistas quanto nas estradas. Mas não se tratava apenas das vitórias, dos troféus, das chuvas de champanhe no pódio. Correr era, e sempre foi, mais do que apenas cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Para a Alfa Romeo, era um laboratório sobre rodas. As lições aprendidas na pista, a busca incessante pelo desempenho, o desenvolvimento de tecnologia de ponta, tudo isso chegaria aos seus carros de rua, moldando o DNA da marca e influenciando gerações de Alfa Romeos por vir. Veja os carros que eles constroem hoje. O Giulia Quadrifoglio, um sedã de alto desempenho que pode competir com os melhores da Alemanha. O Stelvio Quadrifoglio, um SUV que desafia a física, que se comporta como um carro esportivo. Esses carros, com seus motores potentes, seu manuseio preciso, seu inegável talento italiano, todos carregam dentro de si o espírito da herança de corrida da Alfa Romeo. O rugido do motor, a emoção da estrada aberta, a paixão por ultrapassar os limites, este é o legado da Alfa Romeo, um legado forjado em velocidade, inovação e aquela inabalável busca italiana pela excelência automotiva. Sua história, uma história de triunfos e desafios, de inovação e paixão, está longe de terminar. A Alfa Romeo, com seu coração de corrida batendo forte, continua a expandir os limites, a inovar, a emocionar. E isso é algo que vale a pena celebrar. O mundo automotivo é uma fera volúvel. Os gostos mudam, as tendências vêm e vão, e as marcas, mesmo as lendárias, podem desaparecer. Mas a Alfa Romeo perdura, porque a Alfa Romeo não é apenas uma empresa de carros, é uma emoção, um estilo de vida. É sobre paixão, sobre alma, sobre aquele talento italiano que não pode ser replicado. Ande por qualquer rua na Itália e você verá. A maneira como as pessoas olham para um Alfa Romeo é diferente. É um caso de amor, puro e simples. E não é apenas nostalgia. A Alfa Romeo nunca perdeu de vista o que a torna especial. Eles ainda constroem carros que acendem os sentidos. Claro, eles tiveram que se adaptar, evoluir. O cenário automotivo é muito diferente dos tempos do P2 e do 33 Stradale. Mas os valores essenciais, a busca pelo desempenho, a dedicação ao design, a crença inabalável de que um carro deve ser mais do que apenas uma máquina, isso nunca mudou. É por isso que, mesmo na era dos carros elétricos e da direção autônoma, a Alfa Romeo ainda consegue acelerar os corações. Veja sua linha atual, o Giulia, com suas curvas sedutoras e manuseio preciso. O Stelvio, um SUV que dirige como um carro esportivo. Esses carros não são para todos. São para aqueles que entendem, para aqueles que apreciam aquela combinação única de estilo italiano, desempenho e paixão. São para aqueles que ainda acreditam na emoção de dirigir. La meccanica delle emozioni. A mecânica das emoções. Esse é o slogan da Alfa Romeo, e não é apenas um jargão de marketing. É uma filosofia que está entranhada na própria estrutura da marca. Trata-se de criar carros que evocam uma reação, que mexem com algo profundo dentro de você. E conforme a Alfa Romeo olha para o futuro,
essa filosofia permanece tão relevante como sempre. O mundo automotivo está à beira de uma revolução. Powertrains elétricos, direção autônoma, conectividade. Esses são os desafios e oportunidades que estão por vir. Mas para a Alfa Romeo, esses avanços não são uma ameaça. São uma chance de redefinir o que significa ser uma marca emocional no século XXI. Imagine um Alfa Romeo que combina o torque instantâneo de um motor elétrico com o lendário manuseio da marca. Imagine um Alfa Romeo que integra perfeitamente tecnologia de ponta, mantendo aquela experiência de direção visceral. Imagine um Alfa Romeo que ainda consegue chamar a atenção, fazer seu coração disparar, mesmo em um mundo de veículos autônomos silenciosos. Esse é o futuro que a Alfa Romeo busca. O caminho à frente pode ser incerto, mas uma coisa é certa: a Alfa Romeo não vai a lugar nenhum. Eles continuarão a se adaptar, a evoluir, a ultrapassar os limites do possível. Eles enfrentarão o futuro com a mesma paixão, a mesma dedicação à inovação, a mesma crença inabalável no poder da emoção que os guiou por mais de um século. Porque para a Alfa Romeo, não se trata apenas de construir carros, trata-se de construir lendas. E essa é uma história que está longe de terminar. Então aí está, a história da Alfa Romeo. Mais de um século de paixão, inovação e pura emoção ao dirigir. Daqueles primeiros dias em Milão, montando carros franceses, aos dias de glória nas pistas de corrida, as máquinas impressionantes que eles constroem hoje, uma coisa permanece constante: o compromisso inabalável da Alfa Romeo em construir carros que mexem com a alma. Eles enfrentaram desafios, com certeza, mas sempre saíram lutando, sempre permaneceram fiéis aos seus valores essenciais. Alfa Romeo não é apenas uma empresa de carros, é uma experiência. É a sensação que você tem ao segurar aquele volante revestido de couro, ao ouvir aquele motor rugir ao ganhar vida, ao fazer aquela primeira curva e sentir o carro responder perfeitamente a cada comando seu. É uma sensação difícil de descrever, mas depois que você a sente, nunca a esquece. É a sensação de estar verdadeiramente vivo. Dizem que os italianos nascem com gasolina nas veias. Bem, se isso for verdade, então a Alfa Romeo é a destilação mais pura dessa paixão, desse fogo, dessa crença inabalável de que um carro deve ser mais do que apenas uma máquina. Deve ser uma extensão de si mesmo, um reflexo de sua própria personalidade, seu próprio desejo por algo mais. Então, da próxima vez que você vir um Alfa Romeo na estrada, não veja apenas um carro, veja um legado. Veja uma paixão que foi passada de geração em geração. Veja a personificação do artesanato italiano, design e aquela busca incansável pela excelência automotiva. Veja a essência das lendas.